Agora Inês é morta. E para começar a edição 2017 do Mês do Medo, na prancheta do Suetônio, né, hoje a gente vai contar uma história bastante tétrica aí, né, uma historinha que podia ter sido roteiro de uma peça de Shakespeare, mas não, é uma história real que aconteceu em Portugal na primeira metade do século XIV, né, a história de Pedro I e Inês de Castro. Bom, aqui no Brasil existe uma expressão popular chamada agora Inês é morta. Não sei se em Portugal eles ainda utilizam essa expressão, não sei se você já ouviu essa expressão, mas ela significa alguma coisa do tipo agora é tarde, agora passou do tempo, não adianta mais fazer nada, né? Perdeu-se o momento. Né? De onde vem essa expressão? Vem desse caso de amor entre Pedro e Dona Inês de Castro, né? Pedro I de Portugal, por favor, não confunda com Pedro I do Brasil, que quando ele vai se tornar rei de Portugal, ele vai virar Pedro IV, né? Isso acontece na primeira metade do século XIV. Bom, vamos lá, como é que começa aí o contato entre Pedro e Inês de Castro? Aconteceu logo no casamento de Pedro I. Vamos lembrando que nessa época aí nobre não casava com quem queria, né? O casamento ele era uma aliança política e o rei de Portugal na época, o rei Afonso IV, né, selecionou uma pessoa para se casar com Dom Pedro, que era Dona Constança Manuel, que tinha um currículo invejável. Deixa eu dar uma lida aqui no currículo dela, né? Olha quem que era Dona Constança Manuel. Ela era filha de Dom João Manuel de Castela, que era príncipe de Vilhela e Escalona, né? E ele era duque de Penafiel, foi tutor de Afonso XI de Castela, né? E foi neto do rei Fernando III de Castela. Percebe que o casamento entre Pedro e Dona Constança Manuel era uma aliança política muito forte entre o reino de Portugal e o reino de Castela. O problema é o seguinte, quando Dona Constança Manuel foi para Portugal, ela trouxe consigo algumas aias, né, algumas damas de companhia, né, que seriam aquelas pessoas que auxiliariam ali a futura rainha no que fosse necessário nos seus eventos cotidianos. Geralmente as aias eram mulheres da nobreza, geralmente ali segundas filhas, terceiras filhas, né? Pessoas que não deveriam conseguir lá um bom casamento, então eram enviadas para que entrassem em contato com a corte e ali talvez, né, conseguisse contatos para ter um futuro casamento, seja lá com quem for, né? No meio dessas aias estava Dona Inês de Castro. Dona Inês de Castro também tinha um currículo a ser considerado, que é o ponto da nossa trama aqui. Então, vamos identificando Dona Inês de Castro. Dona Inês de Castro era filha de Dom Pedro Fernandes de Castro, que ele foi mordomo-mor do rei Afonso XI de Castela. O mesmo Afonso XI de Castela, né, lá de Dona Constança Manuel. Né? Só que o caminho aí da origem de Inês de Castro é meio torto também, porque Inês de Castro, por parte de pai, né, por parte de Pedro Fernandes, é bisneta ilegítima, né, vem de um ramo ilegítimo, de um ramo bastardo do rei Sancho IV de Castela. Percebe o problema que apareceu aí? Tanto Dona Constança Manuel quanto Dona Inês de Castro tem descendência em reis de Castela. No entanto, Dona Inês de Castro vem de um ramo ilegítimo, enquanto Dona Constança Manuel vem de um ramo legítimo. Pô, mas uma era aia da outra? Cara, obviamente, como Dona Inês de Castro era descendente de um rei, mesmo sendo ilegítimo, ela tinha proximidades na corte, né? A família dela tinha bons relacionamentos, o que permitiu ali com que esse encontro fosse possível. Bom, o infante Dom Pedro, né, na hora que viu Dona Inês de Castro, achou ela muito mais interessante do que Dona Constança Manuel.
E muito rapidamente Dona Inês de Castro se tornou amante de Dom Pedro. Percebe que aí vai se formar uma situação extremamente constrangedora, né? O Dom Pedro era casado com alguém que criaria uma aliança entre Portugal e Castela, né? Só que ele era amante de uma divisão ilegítima do trono de Castela, né? E isso aí geraria uma série de problemas para Portugal e Castela, que na organização do rei Dom Afonso de Portugal geraria uma proximidade, estava gerando a partir de então uma tensão. Pois é, o rei de Portugal, Dom Afonso, não gostou muito da situação e tentou dissuadir Dom Pedro desse romance, mas ele pouco se importou e continuou lá com Dona Inês de Castro como amante. O pior problema não era nem o relacionamento de Dom Pedro com Dona Inês. O maior problema era a proximidade entre Dom Pedro e os irmãos de Dona Inês de Castro. Vamos pegar os nomes dos dois aí, que isso é importante para a gente montar a nossa linha do tempo aqui. Os irmãos de Dona Inês de Castro eram Dom Fernando de Castro e Dom Álvares Pérez Castro. Tá meio difícil, né, porque os nomes estão se repetindo, muito Alfonso, muito Fernando, mas calma lá que a gente vai acabar entendendo. Vamos seguindo devagarzinho aí o vídeo, né? Então, essa proximidade aí levava a esse desconforto entre Portugal e Castela. Por quê? Porque os irmãos de Dona Inês de Castro eram conhecidos conspiradores que desejavam que o ramo deles acabasse assumindo a coroa de Castela, né? Então, como existia essa disputa sobre a sucessão de Castela, né, qualquer rei que não tivesse descendentes, qualquer rei que morresse muito jovem, né, um assassinato aqui, um assassinato ali, poderia colocar os Castro dentro da coroa de Castela. Essa proximidade entre Dom Pedro e os irmãos Castro gerava esse desconforto desgraçado. Bom, essa amizade aí entre Dom Pedro e os irmãos Castro deixava o rei Dom Afonso IV de Portugal bastante contrariado, né? E ele resolveu tentar dar um fim nesse relacionamento entre Dom Pedro e Dona Inês. Como? Pegou ela e isolou ela, né? Mandou ela para um castelo chamado Castelo de Albuquerque, que fica na fronteira em Portugal e Castela, né? Quem sabe, né, ele não vendo mais Dona Inês, talvez essa paixão se perca, ele arrume outro amante e abandone ela, consequentemente abandonando os irmãos Castro. Só que isso não deu muito certo, né? Dom Pedro curtia bastante Dona Inês, né, e continuava ali escrevendo para ela e ela respondendo as correspondências, né? Então não conseguiu se apagar esse relacionamento. Bom, em outubro do ano seguinte, em 1345, eis que Dom Pedro ficou viúvo, né? Dona Constança morreu no parto do seu filho Dom Fernando, que viria a se tornar posteriormente rei de Portugal, né? Bom, nessa morte de Dona Maria Constança, de Dona Constança Manuel, né? Dom Pedro mandou trazer Dona Inês de volta do exílio, né? Então, mesmo sem ter a rainha lá como para ter uma aia, a aia voltou, né? E Dom Afonso ficou bastante contrariado com aquilo, mas Dom Pedro não se importou, né? Inclusive, enquanto conviveu ali com Dona Inês, teve filhos com ela, né? E quais foram esses filhos? Foram 4 filhos, né? Um dos filhos não sobreviveu, que foi Dom Afonso, nasceu em 1346, mas morreu pouco depois do parto, né? Teve também Dona Beatriz, que nasceu em 1347, posteriormente veio Dom João e finalmente Dom Diniz, né? Dom João em 49, Dom Diniz em 1354. Né? Bom, essa quantidade grande de descendentes com Dona Inês estreitavam ainda mais os laços com os Castro e começou a rolar boatos ali na corte portuguesa que os irmãos Castro pretendiam matar o infante Dom Fernando, né, filho de Dona Constança com Dom Pedro, né? Assim, os descendentes de Pedro, né, o futuro rei de Portugal, seriam do ramo dos Castro, não mais do ramo de Dona Constança, né? O que geraria ali uma aproximação
dos Castro diretamente com o Reino de Portugal, o que tornava a situação ainda mais tensa. Bom, a situação vai começar a ficar ainda mais complicada quando Dom Pedro resolve sair do norte de Portugal, onde ele estava, e ir para Coimbra com Dona Inês de Castro e os filhos, né? O grande problema foi o seguinte: onde que Dom Pedro foi se instalar com Dona Inês de Castro? Foi instalar num palácio de Coimbra chamado Paço de Santa Clara, né? Qual que era o problema do Paço de Santa Clara? O Paço de Santa Clara foi construído anos antes por uma antiga rainha de Portugal, aliás, não qualquer rainha, rainha que se tornou santa, rainha Santa Isabel de Portugal, né? E ela mandou construir aquele palácio com qual intuito, né? Aquele deveria ser a moradia dos herdeiros do trono de Portugal com suas esposas legítimas. Pois é, né? Dona Inês de Castro não era esposa legítima, ao menos não até onde a gente sabia, porque começou a rolar uns boatos ali que, na verdade, Dom Pedro e Dona Inês haviam se casado secretamente, o que tornava Dona Inês esposa legítima de Dom Pedro, né? Mesmo que Dom Afonso IV antes tivesse tentado casar Dom Pedro com alguma outra nobre de linhagem real e Dom Pedro tivesse recusado, falado que não quero me casar, estou muito triste ainda com a morte de Dona Constança e não pretendo me casar com ninguém, né? Então, esse casamento possível aí de Dom Pedro e Dona Inês finalmente quebraria as relações entre Castela e Portugal. Cara, Dom Afonso IV de Portugal não podia mais admitir isso aí, né? Então, logo que Dom Pedro e Dona Inês mudaram-se para Coimbra, Dom Afonso decidiu que era o momento de dar um fim em Dona Inês. Vamos matar Inês de Castro, né? E aproveitando-se ali no momento onde Dom Pedro tinha saído para uma expedição de caça, né? Dom Afonso foi até o Paço de Santa Clara com alguns outros nobres, né? Vamos citar alguns dos importantes aqui. Um deles foi Pero Coelho, o outro foi Álvares Gonçalves, o terceiro Diogo Lopes Pacheco, né? Eles foram até Santa Clara e executaram Dona Inês de Castro. Ou seja, quando Dom Pedro voltou da sua expedição de caça, né, chegou no Paço de Santa Inês e recebeu a notícia que sua esposa havia sido assassinada pelo seu pai e por alguns outros nobres portugueses. Isso vai gerar um princípio de guerra civil dentro de Portugal, entre o rei Afonso IV e o herdeiro do trono, Dom Pedro. Cara, essa tensão durou meses, só conseguiu ser posta em panos quentes através da intervenção da mãe de Dom Pedro, que conseguiu apaziguar toda a situação. 2 anos após a morte de Dona Inês de Castro, em 1357, Dom Afonso IV, rei de Portugal, morre. E quando ele morre, Dom Pedro é coroado Pedro I, rei de Portugal. Agora começa a visão de terror dessa nossa história. Porque acontece o seguinte: na hora que Pedro é coroado Pedro IV, né, ele assume o trono sem rainha, né, e em 1360 ele faz a Declaração Cantanhede, né, uma declaração onde ele diz que ele havia se casado com Dona Inês de Castro na cidade de Bragança, né, numa data que ele não se lembrava ao certo, né, mas que a palavra dele, a palavra do capelão que realizou o casamento e de mais algumas testemunhas serviram para oficializar que Dom Pedro e Dona Inês realmente haviam se casado. Isso legitimava os filhos de Dona Inês com Dom Pedro. Agora aparece uma história bastante tétrica da situação. Principalmente porque essa história não surgiu justamente nesse momento. Os primeiros relatos desse evento aí vão aparecer anos depois, né, em registros na Espanha, né? Mas o que foi esse evento? Foi a cerimônia do beijamão. O que era essa cerimônia do beijamão? Coisa que era bastante comum em Portugal.
né? Principalmente em eventos como esse, né? O rei, né, é coroado, ou em alguns outros eventos ali de reafirmação do poder real, né? A corte é convocada e todos os nobres vão lá e beijam a mão do rei. Segundo diz o relato espanhol, Dom Pedro teria mandado exumar o corpo de Dona Inês de Castro, que já estava morta há 5 anos. Preparado o corpo de Dona Inês de Castro, colocado no trono, e o beijamão foi feito na mão de Dom Pedro e na mão morta de Dona Inês de Castro, para todos os nobres da corte reconhecerem que Dona Inês de Castro era rainha póstuma de Portugal. Você acha que a coisa tétrica da nossa história acabou aqui, em pessoas beijando a mão de uma rainha morta? Não parou não. Você acha que Dom Pedro esqueceu do assassinato de Dona Inês de Castro? Nem a pau. Do pai dele, ele não podia mais se vingar. O pai dele estava morto. Mas os outros nobres que participaram do assassinato de Dona Inês passaram a ser caçados. 2 deles foram capturados, né? O Pero Coelho e o Álvares Gonçalves, né? Foram levados até a corte de Dom Pedro. E durante um banquete, né? Dom Pedro estava ali fazendo essa refeição. Esses 2 traidores foram mortos a mando de Dom Pedro. E esse relato, ao contrário do beijamão de Dona Inês, esse relato é plenamente verdadeiro. Então, durante a refeição de Dom Pedro, né, os 2 tiveram os corações arrancados dos peitos, né? Um pelo peito, outro pelas costas, né? O carrasco que foi executar a ordem de Dom Pedro ainda tentou dissuadir ele, de falar, não, vamos arrancar o coração dos 2 pelo peito. Pelas costas vai dar muito trabalho, vai ter que fazer muito esforço, vai gerar muito sofrimento. E Dom Pedro falou, não, é isso mesmo que eu quero. O coração de um pelo peito, o coração do outro pelas costas, enquanto eu faço a minha refeição. Sobrou um, né? Diogo Lopes Pacheco. Esse deu sorte, esse conseguiu fugir. Se escondeu em algum lugar da Espanha por muito tempo, longe do alcance de Dom Pedro. Segundo consta, Dom Pedro, no leito de morte, teria dado lá o perdão a Diego Lopes, né? Que só assim conseguiu escapar. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e não descurtir. Essa foi a Prancheta do Setônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.